Bom dia! E é muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez. É esse momento onde a gente para e onde a gente tenta fixar os nossos pensamentos e os nossos olhos no Autor da vida, aquele que está pronto para cuidar de todas as nossas emoções. A gente tem falado aqui ao longo desse mês sobre emoções e tem tantas delas entre nós, tem tantas acontecendo dentro de nós, seja ansiedade, seja euforia, seja letargia, seja tédio, seja depressão, tem tantas coisas, seja aquele desejo de mudança, tem tantas coisas acontecendo dentro de cada um de nós. Mas o que a gente com certeza pode fazer é colocar cada uma dessas emoções diante de Deus, para que Ele nos ajude a caminhar bem. E é dessa forma que eu te convido a começar. Então, não sai daí, muito pelo contrário, fica aqui, porque a gente vai ter um momento de cantar e a gente poder cantar para esse que é o dono de todas as coisas, e a gente vai ter um momento onde a gente vai poder ouvir mais da palavra de Deus, do que Ele tem para falar com a gente. Então a gente vai colocar agora as nossas emoções e tudo que a gente tem diante de Deus nesse momento em oração. Pai, a gente te louva, Deus, a gente te agradece porque o Senhor é o dono de cada um de nós, meu Pai. O que nós te pedimos é que realmente as nossas vidas sejam guiadas por Ti, meu Pai, que a gente esteja pronto para entregar as nossas vidas completamente a Ti. Que a gente não esteja segurando algo que não é para ser nosso, meu Pai. Que a gente não esteja se preocupando com coisas que a gente não deve se preocupar. Que a gente não esteja ocupando as nossas mentes com coisas que a gente pode derramar aos Teus pés, Jesus. Mas que a gente venha até Ti agora, colocando tudo diante de Ti. Vem, fala com cada um de nós, meu Pai. Age em nossas vidas, fala com essas pessoas que estão em momentos mais difíceis agora nesse momento, pessoas que talvez estejam passando por momentos de depressão, pessoas que estejam sofrendo de síndrome do pânico ou com muita ansiedade, seja o que for, meu Pai, nós te pedimos, cuida de cada uma dessas pessoas, pessoas que estejam se sentindo completamente sozinhas, meu Pai, que cada uma delas saiba que elas podem olhar para Ti. Que cada um de nós, que a gente saiba que a nossa vida, mesmo que a gente esteja em um momento feliz, mas que a nossa vida é incompleta sem Ti. Então que nós todos, meu Pai, possamos olhar, fixar os nossos olhos e os nossos pensamentos em Ti, ter as nossas emoções ressignificadas e viver uma vida contigo, com a Tua presença em nossas vidas. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, que você aproveite esse momento, aproveite com todas as suas forças. Deus te abençoe. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Tão vazias, tesouros que um dia se consumirão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em Seu amor.
melhor, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. E Ele traz vida, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos sobrados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Lembrem da canção. Cristo é o retrato de Deus. Do que foi feito antecedeu primeiro. Antes do nascer, fez justiça em si, morreu. Supremacia e trono são teus. Lembrem da canção. Cristo é o retrato de Deus. Do que foi feito antecedeu primeiro. Antes do nascer, fez justiça em si, morreu. Supremacia e trono são teus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, viver amigo em seu E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, viver amigo em seu Cristo em suas linhas de Mais um dia. Eu agradeço e começo o começo para depois começar de novo. Mais um dia, e mais um, e mais outro, e mais outro. Todo dia começa de novo. E esse começo já virou um poço de dias iguais que ultrapassaram dias normais e viraram um pedaço de coisas chatas demais para superar. Há 1 ano atrás eu descansava no meu quarto, eu assistia aos fatos, eu maratonava ficções, eu tinha as mais diversas formas de diversões.
E hoje tudo virou a mesma coisa. Trabalho, o descanso, estudo, o riso, o pranto, tudo no mesmo lugar. Trancado nesse espaço, fiquei trancado nos meus pensamentos, nos meus lamentos. Me engasguei com as coisas de dentro e me conformei me deformando. A oração, o tempo de silêncio já não são o mesmo. É tudo a mesma coisa debaixo do sol. Eu me sinto um rei velho entediado. Tenho comida, saúde, trabalho e vida e ainda me intriga. Me pego olhando para os lados e buscando sentido em algo aqui edificado, mas eu não encontro. Debaixo da nuvem só existem tédio e desencontros. Tento até recorrer ao interno e me deparo com o tamanho do inferno que há na tentativa de preencher o vazio com os meus próprios dedos ou medos. Me sinto mal agradecido e mal consigo pedir perdão por isso. Então eu prossigo, sigo. Mais um dia e mais outro. E outro, e mais outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do passado? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Bom dia, quero saudar a todos que nos acompanham e de pronto agradecer ao grupo vocal masculino da comunidade luterana. Eles são de Venâncio Aires e contribuem com essa versão da música Pausa para a nossa meditação de hoje. Será que tem remédio para curar meu tédio? Será que existe cura para toda essa loucura? A gente vai ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer. E quando a comunidade de fé, a igreja, ela se reúne em volta da Sagrada Escritura para lê-la e ser lido por ela, entendemos que é o próprio Deus que fala ao seu povo, é Cristo quem nos forma à medida em que nós escutamos a mensagem. Nosso texto bíblico hoje está no livro de Jó, o capítulo 10, versículo 1, que diz: a vida me entedia, não mais reterei o meu lamento, com amargura na alma vou falar. Então a gente ora agora pedindo para que Deus fale ao nosso coração. Bom Deus, nós cremos que esta é a Tua palavra e que ela tem palavras de salvação, a mensagem em que nos faz entender o Seu querer e o Seu propósito para nós. Ela é alimento para a nossa alma e luz para o nosso caminho. E que seja assim também neste dia, Senhor, que ela encontre espaço nos corações, frutifique nos lares, esteja entre as famílias que ouvem e acolhem esta mensagem. Faz isso, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, por Cristo Jesus, e nosso Senhor que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A primeira vez que eu me deparei com a palavra tédio, eu devia ter 8 para 9 anos, se a memória não me falha. Eu lia uma história do Piteco, aquele personagem da Idade da Pedra, da Turma da Mônica, e estava em algum lugar com a minha mãe, possivelmente entediado. Tinha aqueles almanacão de férias, né? Um almanaque grandão que você pintava e tinha várias histórias, e uma delas falava do tédio.
O Piteco, pois bem, estava lá com seus amigos na Idade da Pedra e consegue desenvolver, né, a partir da pedra, uma espécie de uma mesa de ping-pong. Começam a jogar esse ping-pong, tem uma diversão ali. Acontece que a bola era um ovo de dinossauro. Pouco tempo depois, esse ovo choca, o dinossauro sai voando. Eles voltam para o tédio novamente. Nós temos inúmeras demonstrações de tédio. A primeira que eu tive, talvez nessa lembrança, foi essa história, mas algumas bem conhecidas, né? Filas, fila de banco, fila da lotérica, fila de mercado, fila de novo, engarrafamento, o Detran, alguns programas de TV, a própria TV, né? E por aí vai. Como bem ilustrou o vídeo do Vini Perobelli nessa cena, que acabamos de ver há pouco, nós temos novas formas de tédio nesse período de pandemia, né? O que não era entediante passou a ser. E o tédio é uma expressão da angústia. Vamos pensar ele aqui como um afeto do desejo por outra coisa. Ele está ligado à incapacidade ou à apatia de ser afetado pelo mundo ou por aquilo que nos afeta, que nos cerca. Então, eu gostaria de algo intenso ou interessante para me tirar daqui de onde eu estou, dessa chatice, né, dessa situação. Então, existe uma relação, quando falamos de tédio, entre os meus relacionamentos, né, a relação com os meus objetos e com os meus significados. Lembrem-se desse vídeo do Vini ali correndo de um lado para o outro, tentando novos significados. E nessa mensagem de hoje, a gente vai meditar sobre uma preocupante atmosfera de desesperança que ameaça tanto a cultura atual como o nosso tempo. Essa atmosfera de desesperança, podemos chamar também de apatia, de melancolia, ela se apresenta sobre 3 aspectos, né? O tédio de viver seria o primeiro e o motivo aqui da nossa mensagem, a angústia, que já foi tratada nessa série, e a depressão. Pensando a depressão como uma soma de sintomas, inclusive da própria tristeza e outras, tantas outras, né, que a gente pode considerar o cansaço, a apatia, a angústia, a irritabilidade, a alteração de humor, de sono e por aí vai. Você acorda, mas você não desperta. Quando você vê, passou todo o dia, passou a semana inteira e você está quase sem sair da cama, né? Você não tem mais energia para administrar as contas, organizar a rotina de trabalho. Chega uma hora que só o fato de pensar em sair de casa para fazer determinadas coisas ou até tomar banho se torna algo penoso. Então, se você se localiza em alguns destes traços, é recomendável que procure conversar com a sua família, com os amigos, com os irmãos, né, para avaliar se não é o momento de buscar um auxílio profissional. E se tratando de uma série aqui sobre emoções, é importante lembrar que esses profissionais têm um espaço que muito contribui para essa saúde emocional, né? A própria psicologia, psiquiatria tem uma grande contribuição que é parceira aqui nesse sentido da vida cristã, da espiritualidade cristã, do ser humano integral. A tristeza, ela foi um tema, né, das mensagens anteriores e ela também é um afeto. Todos nós sentimos esse afeto e ela nos atravessa por várias circunstâncias da vida, né? Um sentimento de impotência, de impossibilidade, de restrição. Pensa nesse sentimento momentâneo que tem uma causa, que tem uma razão para ter acontecido, né? Então, só retomando essas emoções aqui, já trabalhadas, porque elas são afetos e consequências que estão muito próximas, né, ao próprio tédio. Não é tão simples fazer a distinção de uma da outra. E é possível ter uma soma delas, como vimos, né? Ter medo, estar angustiado, ficar triste e, ao mesmo tempo, entediado. Hoje, né, a gente vai falar do tédio. Vamos falar do tédio com Jó, né? Diz o seu livro, no capítulo 10, versículo 1, a vida me entedia.
não mais reterei o meu lamento. Vamos focar nessa vida aqui que entedia, né, Jó, e ele diz isso, né, de toda forma, aqui com toda a força. Lembremos que o tema central do livro de Jó não é o problema do mal, nem o sofrimento do justo e inocente, e muito menos daquilo que ficou popularmente conhecido como a paciência de Jó. O livro, na verdade, relata ou trata, né, a relação entre o ser humano e Deus. Então, a primeira pista que nós temos aqui é que o tédio de viver pode sinalizar como anda a nossa relação com Deus. A relação com Deus é movimento, é andar com, enquanto o tédio é algo estático. Então chega, né, esse livro de Jó ao povo de Israel numa época em que a relação desse povo com Deus era a seguinte: Deus retribui o bem com o bem e o mal com o mal. Para quem é justo, Deus dá júbilo, dá prosperidade, dá saúde. E para quem é injusto, Ele castiga com desgraça, com peste, com praga, com sofrimento. Então, naturalmente, milhares de anos depois, né, parece que alguém descobriu essa fórmula, né, uma religião do comércio, onde o homem de fato pensa que pode assegurar a própria vida e até ditar as normas para Deus. É contra isso que o livro de Jó traz o ensinamento, né? O prólogo do livro é de um homem piedoso, um homem próspero em todos os sentidos dessa palavra, que, né, apesar de saudável, é repentinamente atingido por calamidades inexplicáveis e, apesar disso, conserva toda a sua confiança no Senhor. O primeiro aspecto aqui é de que a religião verdadeira é de entrega a Deus e de confiança nele. O ser humano que se lança nesse mistério insondável, profundo, inesgotável, e nessa comunhão com o Criador encontra vida. Apesar do medo, da angústia e do tédio, Jó encontra vida em Deus. E é honesto pensar a vida cristã, a espiritualidade cristã por esse caminho. Ela não oferece uma série de coisas que é dita, mas encontramos vida em Deus, apesar dessas circunstâncias que nos afetam. Então, mais adiante, a gente vê que Jesus Cristo fez o mesmo movimento existencial. Né? Alguns aprendizados aqui, algumas pistas que a gente tem a olhar esse livro logo de início. O sofrimento de Jó aponta para Cristo, né? A cruz de Cristo que nos lança para a dinâmica da vida cristã. É uma vida que, apesar de caminhar no sofrimento, triunfa, porque o nosso Redentor vive, porque o nosso Salvador venceu. Então, a igreja que sofre persevera, né? Tal como Jesus, porque a igreja está ligada nele. Então, esse é um aspecto importante que Jó, né, faz aí a sua experiência com Deus. Um outro ponto é de que essa experiência de fé de Jó com Deus se dá na pobreza, na vulnerabilidade. E essa experiência, ela ultrapassa todas as explicações. Ela passa a ser uma referência, inclusive, de como se dá a relação do ser humano com o seu Criador. Lembrando que Cristo é aquele que se fez pobre para enriquecer-nos com a sua pobreza. Olha esse paradoxo da vida cristã, meus irmãos. Olhando para as Sagradas Escrituras e para a Bíblia, especificamente aqui para o livro de Jó, nós vemos que Deus nos encontra nas regiões mais profundas da nossa vulnerabilidade. Não há margens, não há situações marginalizadas, por mais extremadas que elas estejam, que o Senhor não alcance. Diz o Salmo 139, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então é aí o ponto de chegada de Jó, quando ele faz a sua confissão final, né? Eu te conhecia só de ouvir, agora, porém, meus olhos te veem. Já no capítulo 42. Pois bem, meus irmãos e irmãs, para fazer essa afirmação de Jó, é necessário que essa experiência
de fé tenha um encontro com Deus. Quem se encontra com Deus se relaciona com Ele e, portanto, anda conforme os caminhos e propósitos divinos. E o que isso nos ensina? A fé de Jó, tal como a fé de Israel, é um alicerce para a nossa esperança. Essa esperança de quem já viu a Deus e o conhece e testemunha dos seus feitos. Então, assim, essa esperança é uma esperança ativa e concreta. Por quê? Porque ela traz circunstâncias, possibilidades e responsabilidades no nosso dia a dia. Um outro exemplo de como essa experiência de andar com Deus nos leva a uma esperança ativa está no Salmo 146. Esse salmo que mostra um contraste entre o Deus de Israel e os príncipes e os agentes humanos que não podem ajudar. Então, ao contrário destes príncipes e líderes, Deus é aquele que pode ajudar. Essa é uma confissão de Jó e de Israel, que acreditavam na criação e que, portanto, acreditavam no Deus da criação e testemunhavam disso. Esse testemunho de Israel, de Jó, não afirma apenas a criação por si mesma, mas é um testemunho de quem vivencia o que Deus faz. Deus faz. E o que Deus faz? Vamos olhar para aquilo que é chamado de consciência, do povo de Deus ali nos Salmos, como o povo que andava com Deus pensava sobre o seu Senhor. De acordo com o Salmo 146, e eu vou ler aqui os versículos de 7 a 9, nós vemos que esse fazer de Deus é retratado de uma forma bastante concreta, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. O mundo, então, é visto como um desígnio de Deus que tem um propósito e um compromisso, que vai contra a intenção dos ímpios, porque estes têm interesses destrutivos. A cidade de Deus e a cidade dos homens. Na impiedade, você tem todo o poder para a injustiça, o poder para a opressão, poder para encarcerar, poder para restringir, poder para a morte. Enquanto, esse é um perfil de um líder ímpio, de acordo com as Sagradas Escrituras. Enquanto que em Deus você tem poder para a justiça, poder para a alegria, poder para o serviço, poder para a liberdade, poder para a vida. Neste sentido, todo ato, toda ação, toda potência, toda possibilidade de agir num movimento da vida é para a edificação do reino de Deus, para o propósito do reino de Deus e a sua justiça aqui na terra. Então, na prática, participar ativamente das comunidades de fé, dos serviços e ministérios na igreja, participar na sociedade a partir da nossa vocação, participar da família dentro dos papéis em que temos, nos relacionamentos, das nossas amizades, é tarefa do corpo de Cristo, do povo de Deus, que trabalha pela paz, pela justiça, pela alegria da salvação que há no Evangelho, por esse anúncio proclamado, demonstrado, manifestado. Agora, como que a gente faz isso? Apresentando ao mundo os frutos concretos do amor de Deus. Essa é a esperança ativa. Mas eis o problema, o tédio. O tédio é a não ação, o não movimento. O tédio nos impossibilita de andar na direção daquilo que Deus espera de nós e quer fazer em nós. E aí nós chegamos nesse tédio de viver, Ir a uma festa clandestina no auge de uma pandemia, com todos os riscos que isso traz, sabendo do colapso nos hospitais, na área da saúde, no sistema público e privado, não é um sinal de que a vida está entediante? Na decadência do Império Romano, desde aquela época, nós percebemos que as crises políticas, as crises econômicas,
abalavam as pessoas, de modo em que isso levava a sociedade a viver uma série de problemas, e entre elas o cansaço de viver. Não são estes os efeitos de uma sociedade que, no seu objetivo último, rejeita e se distancia de Deus? Habitam num mundo sem Deus e que, portanto, todas as outras coisas ficam sem graça. Pensando graça aqui com G maiúsculo, G minúsculo, não tem graça, não tem sentido. Parece que a gente está lendo uma obra de Sartre, de Camus. Se você lê O Estrangeiro, meu Deus, dá vontade de entrar no livro e abraçar de tão pesado que é, né? Tudo vai ficando sem sentido. O tema central dessas obras é a náusea, o tédio, né? E Camus vai dizer, todo problema estava em matar o tempo. A vida vai virando um enfado, um engodo. E todas as relações do romance, a relação com a sua família, a sua mãe, a sua namorada, que o ama, os seus amigos, o seu emprego, a sua promoção. Ele tem uma promoção para ir para Paris e aí pergunta como é Paris. Ah, é suja e cheio de pombos. E aí você vai, né, levando para aquela relação sem sentido, vazia. E como é pesado conceber a vida de um mundo sem Deus. Naturalmente a vida se torna entediante, sem cor, sem sabor. E o tédio pode ser um sinal ainda de que nós somos autorreferentes. Que, portanto, eu desejo fazer alguma coisa que não essa. Eu queria estar em outro lugar que não esse, mas ainda assim esse lugar não é a vontade de Deus para mim. Os cristãos antigos identificaram isso como assídia ou assédia, dependendo das fontes, de que é essa relação deformada com o espaço, né? O vício da assídia, que também pode ser tratado por essa ansiedade, esse tédio do coração. O tédio que passa a ser um parente aqui da tristeza e pode ser uma provação para aqueles que querem viver uma vida que agrade a Deus. Os monges antigos chegavam a chamar isso de demônio do meio-dia. Eles tiraram essa ideia do Salmo 91 e essa expressão vai caracterizar o vício da assídia, sinônimo aqui do tédio. E os monges eram atacados por essa tentação do meio-dia na 4ª hora, né? A contagem das horas a partir da manhã. Então, das 10 às 14 horas, pensa você no deserto, aquele sol, aquele calor na moringa, e os monges distantes da 9ª hora, que seria às 3 horas, né? A hora que você ia comer, e começava-se ali a sentir uma angústia, um desespero, né? Será que vale a pena participar disso aqui, dessa vida, dessas roupas, esse calor? E isso passa a ser uma doença espiritual, porque eles questionavam o seu chamado, questionavam se estar ali naquele lugar valia realmente a pena. Isso não diz respeito só aos monges, naturalmente, mas afeta qualquer pessoa. Não seria a assídia ou o tédio o mal dos nossos dias atuais? Uma sociedade que tem dificuldade em olhar o peso da realidade, né? Nós precisamos reconhecer tudo isso, esse mal obscuro que impede o dinamismo de amar o outro, de amar o mundo e as coisas que nele há e de ser amado. Um escritor francês vai definir a assídia como a incapacidade de viver em plenitude o momento do tempo presente. A incapacidade de viver em plenitude o momento do tempo presente. Isso é terrível. Byung-Chul Han vai dizer que a atividade se converteu numa hiperpassividade. Pensa só, você ter a graça de Deus para viver aquilo naquele momento e não viver. E querer outra coisa, como se você desejasse, nosso coração enganoso que é, né? E o nosso desejo fosse melhor do que aquilo que Deus tem para nós. Então, como ser perseverante diante disso, né? Tudo é abortado nesse ritmo de vida. Não termina o livro, não termina a louça, não termina o curso, não termina as propostas. Então, alguns sinônimos da assídia, né, dessa akedia que vem do grego, que, né, é interessante que o grego, uma tradução vira 15 palavras, mas podemos traduzir como desânimo, indiferença, desencorajamento,
tédio, desgosto, enfado, melancolia, preguiça. Então, nesse sentido é que ir, né, a festas clandestinas é uma indiferença, né, uma indiferença com a vida que é um dom de Deus é a vida do outro. É aquele mal de viver, né? Daí vem essa ideia do demônio do meio-dia, aquele calor, aquela insolência, aquele torpor de peso que é viver. Então, consiste em fugir desse lugar, né, na qual habitualmente vivemos e nós ficamos então indiferentes ao plano de Deus, à beleza da criação, à bondade, à justiça. São João Clímaco chegou a denominar isso como a paralisia da alma. Hoje eu não oro, hoje eu não leio a Bíblia, hoje não. Então isso vai esfriando a nossa presença diante de Deus. O tédio nos leva a uma falência múltipla de órgãos, de dons e de talentos no corpo de Cristo e no propósito para o qual fomos criados. Tédio é um sinal de mediocridade, porque ele desperdiça o dom da vida. Aos fios e às correntes, né? São João da Cruz vai dizer isso. E não importa como o pecado nos pega, ele nos impede de seguir. Ele pode ser algo leve, pode ser um entretenimento, algo que está mal dosado, ou pode ser uma corrente, algo que de fato, né, tem nos bloqueado, não deixa a gente seguir. E se olharmos para a nossa geração, a gente vê como tem relação, né, da assídia, do tédio, a superficialidade, que é uma marca do nosso tempo, essa ideia do instantâneo, o raso, essa falta de perseverança em um lugar, em um trabalho, muitas vezes, né? A sociologia já identifica isso em estudos das gerações, inclusive a própria ideia de desempenho, muitas vezes, que também essa luta por ser eficaz pode ser uma fuga tão cheio de coisas para fazer e tão vazio ao mesmo tempo. O ativismo é um sinal de tédio, tantas tarefas, né? Ou tanto entretenimento, tantas coisas que podíamos explorar aqui, né? E os cristãos antigos vão observar que a assídia, o tédio, é mais preocupante do que a tristeza. O tédio não traz uma motivação concreta. Diferente da tristeza, como vimos, que nos afeta, algo que nos atravessa de força maior, o tédio nos leva ao cansaço, ao desgosto pela vida. Ora, então ele é mais preocupante que a tristeza, porque ele mostra uma pulsão de morte. A gente vai resolver tudo mudando disso aqui, saindo desse cenário, indo para outro lugar, e parece que não há saída. Parece que a gente deseja sempre estar em outro lugar, em outra situação, buscando outra coisa para fazer. Eis o problema, nós vimos no Salmo 146 que o Senhor guarda o peregrino. E acontece que o peregrino é aquele que vive a sua jornada diária, a sua vida inteira na direção de um propósito, de uma missão. E toda a sua vida é uma busca que está além de si, além dos seus desejos. No tédio, a gente vê um turismo sem rumo. A vida é de check-in em check-in, de lugar em lugar, mas ela está sem chão. Tem um vazio existencial. E se não fosse assim, os blogueiros, influencers, youtubers, eles não morreriam de tédio, de depressão, os melhores lugares, as melhores festas, né, os melhores ambientes, né, produtos, hotéis, PlayStation 5, tantas coisas que você pode ali ostentar, né, mas há um desamparo existencial. Heidegger vai dizer que nós somos jogados no mundo, literalmente lançados à própria existência. Então a pessoa atacada pelo tédio não tem força, não tem vigor espiritual, ela está impossibilitada de levar uma vida com Deus, é uma vida estéril. O tédio deforma, ele performa uma situação, ele projeta uma, mas ele deforma outra, ele deforma a realidade. O tédio ainda nos apequena. 2 Tessalonicenses 3,11, ouvimos dizer que entre vocês existem alguns que vivem à toa, sem fazer nada e em contínua agitação. Olha, à toa, sem fazer nada, numa agitação que não leva a lugar algum. Então é um sujeito
que faz, né, pensar apenas em si, é o eu voltado para si, ensimesmado, que não pode estabelecer relacionamentos bons, fecundos, saudáveis, nem com Deus, nem com o próximo. Sem contar que o tédio é uma experiência do vazio, né, da solidão, do nada. Então, como lutar contra o tédio? Mesmo entediado, Jó sabe a quem falar. E mais, ele sabe o que falar e a quem falar. A vida me entedia, não mais reterei o meu lamento. Com amargura na alma, vou falar. Será que tem remédio para curar meu tédio? Será que existe cura para toda essa loucura? Calma na alma, pausa. Essa é a saída do tédio. A primeira pausa existencial é olhar quem Deus é e quem nós somos, né? Isso mostra já a discrepância absurda, né? E a saída para esse tédio é olhar para frente, é olhar para os lados e principalmente olhar para o alto e ver que nós precisamos andar, precisamos nos mover em direção a algo. Tanto Jó quanto esse salmo que lemos nos ensinam que a esperança emerge, antes de tudo, com o dinamismo da vida. Ela é vivida antes de ser conhecida e é conhecida de maneira concreta. Então, nutrir e reforçar a esperança é, antes de mais nada, oferecer bases e condições concretas de se viver. O Deus da promessa, o Deus da aliança, educa o seu povo na esperança. Essa luta contra o tédio não pode ser travada sem auxílio. Ninguém enfrenta o tédio sozinho. É necessário falar de si, falar para Deus, falar com Deus, falar para a família, falar com os nossos irmãos da comunidade, amigos e, se necessário, falar com um profissional. Tem muito ruído, tem muito barulho, tem muita notícia triste, muito sofrimento em nosso meio. Então, diante disso, às vezes a gente nem quer se mover e é natural, é uma consequência do que a gente tem vivido, essa paralisia. Mas a paralisia não é como a quietude. E agora a Sagrada Escritura diz que é tempo de fortalecer a nossa vida interior. Diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 13, versículo 5, examinem a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. O apóstolo Paulo nos aconselha a fazer um autoexame e a permanecer na fé. A igreja ensina o povo a permanecer na esperança. Então, para a nossa meditação, será que o tédio, sendo ele uma pulsão de morte, olhemos para as palavras do Senhor Jesus em Lucas 21, 19. É pela perseverança que obterão vida. Com isso, é pela perseverança que nós somos conduzidos e formados. Então, Deus faz de nós lugares do cotidiano, morada de Deus. E esse é o tempo de oferecer a Deus a nossa vida e as nossas emoções como um sacrifício espiritual, um louvor espiritual na nossa vida de cada dia. Estar presente a si mesmo. A ideia da vigilância aqui dos monges, né? De invocar o nome de Jesus. A ideia da oração, que já foi lembrada como uma disciplina espiritual. Essa assiduidade da palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, mas também deixar a palavra de Deus nos interrogar, tratar as nossas emoções. A ideia da lectio divina aqui muito forte. Então nós vemos, irmãos, como esse encontro de Jesus, no último elemento aqui que seria a ceia, né? A comunhão com Jesus. A ceia que é estar no corpo de Cristo, com Cristo, diante de Deus, à mesa com o Senhor, né? Enquanto o tédio está deslocado no mundo, claro e evidente, porque no não lugar, nós somos chamados a estar à mesa com o Senhor Jesus, comungando, participando com Ele. Quem nunca foi a uma festa e se sentiu assim deslocado, né? Sem lugar para estar, sem lugar para sentar? Eu acho que o tédio é uma evidência existencial de que o nosso coração precisa de Deus. Ele quer e deseja estar com Deus, à mesa com o nosso Senhor. E é esse encontro com Deus que nos enche de esperança, nos dá firmeza, constância, apesar
do sofrimento do nosso tempo. Meus irmãos, que possamos estar à mesa com o Senhor Jesus, que possamos levar a Deus os nossos lamentos, a nossa angústia, o nosso medo, o nosso tédio e buscar nele o propósito que o Senhor nos criou e viver nele para a sua glória e para o seu louvor. Oremos a Deus. Pai de amor, nós te louvamos porque o Senhor nos fez seres amantes, seres que desejam e que amam, por mais que as nossas emoções tantas vezes nos traiam. Senhor, ensina-nos a desejar corretamente, ensina-nos a amar intensamente as coisas para a qual fomos criados, ensina-nos a valorizar o dom da vida, as relações, as pessoas que nos permeiam, Senhor, aquelas da qual o Senhor colocou no nosso caminho, na nossa comunidade de fé, na nossa família, nos nossos relacionamentos interpessoais. Para tanto, Deus, nós carecemos de sabedoria e que a Tua palavra ilumine, inclusive, as nossas emoções. Deus, nós temos medo porque são tempos terríveis. Então, que o nosso medo, Senhor, seja um temor a Ti, seja um temor, Deus, pelo Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode e que tudo faz. Senhor, que a nossa angústia seja, Senhor, transformada num descanso e numa bonança para a nossa alma, porque o Senhor é aquele que nos dá conforto e nos chama toda vez que estamos angustiados, sobrecarregados, aflitos, Deus. Senhor, cuida de nós nestes tempos difíceis. Deus, instrua-nos à luz da Tua palavra e da Tua vontade, para que nós possamos cuidar dos outros, dos que são afetados, Senhor, por tantas razões, por tantas circunstâncias nesses momentos, Pai, que a gente consiga ampará-los, porque o Senhor é um Deus de amparo. Deus, e que ainda o Senhor use a própria sabedoria confiada à ciência, por meio da psicologia, da psiquiatria, aqueles que carecem de acompanhamento psicológico, profissional para suas emoções, que encontrem nisso, Senhor, também a cura. Que o Senhor Deus use, Deus, a Tua igreja, use a ciência, use-nos, Senhor, como amigos e amigas para nos fortalecer nestes tempos. E que a Sua esperança seja o nosso horizonte, não apenas um horizonte em que não vemos, mas que testemunhamos, porque vivemos em Ti e nos movemos nessa esperança que é viva e ativa. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Calma, calma, calma. O mundo precisa de pausa. Calma, calma. O mundo precisa de Tu és um bom, bom Pai.
Ah, que bom que é a gente saber que a gente pode estar livre, inclusive do tédio. O tédio que às vezes faz com que a gente esteja num estado letárgico e a gente deixe de aproveitar tanta coisa na nossa vida. Mas a vida que é proposta para nós, como a gente ouviu, é uma vida de tanta coisa para acontecer, porque é o próprio autor da vida que cuida de nós, que nos orienta. Então que a sua vida e que a minha vida possam ser dessa forma. E eu te convido, se essa palavra falou contigo, se de repente é a primeira vez que você sente realmente Deus falando contigo, eu convido você a apontar o seu celular aqui para o QR Code e entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer a gente receber um contato teu, a gente poder ouvir de você e orar junto com você e a gente poder caminhar junto nessa estrada, nesse caminho onde que a gente não tem é o tédio, mas muito pelo contrário, a gente tem uma aventura muito grande, porque o autor da vida é quem nos guia. E é isso, e se também essa mensagem tocou com você, a gente quer encorajar mais uma vez a você compartilhar isso com outras pessoas, porque isso pode com certeza ser uma bênção, ser uma novidade para alguém e poder mudar o dia e, por que não, mudar inclusive a vida e a perspectiva de vida de alguém. Então vai ser muito legal se você puder fazer isso. Eu quero te convidar então agora para a gente fazer essa oração de encerramento e a gente poder agradecer a Deus por tudo. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor faz. A gente te agradece pela forma como o Senhor falou através da palavra, meu Deus. A gente te agradece porque sim, quando a gente caminha contigo, meu Pai, Deus, que vida que a gente pode viver. E por mais que não seja uma vida só de alegrias, por mais que coisas difíceis aconteçam com a gente, nós sabemos em quem a gente confia. Nós sabemos que o Senhor tem preparado para a gente a vida plena. Então nós te agradecemos, meu Pai. Te agradecemos pelas pessoas que foram tocadas também. Continua trabalhando na vida de cada um pela tua bondade, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Muito obrigado por vocês estarem com a gente mais um domingo e continue firme, que você passe a semana continuando firme nele e em sua palavra, para que dessa forma você seja livre do tédio e tenha uma vida mais significativa possível. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo domingo.